No Brasil, políticos e governos se preocupam muito com as políticas de proteção aos bancos, que têm uma alta lucratividade ao longo dos meses e dos anos, e também as indústrias. Liberam créditos e subsídios diretamente para as indústrias e protegem muito bem aos bancos. A gente sabe que é aí que tem uma movimentação financeira que interessa a grande maioria dos políticos brasileiros. Então essas políticas de proteção, elas são intocáveis. Mas quem está se preocupando diretamente com uma política de proteção ao produtor rural? Principalmente porque existem dois fatores que incidem diretamente sobre a produção de alimentos no campo. A primeira relacionada ao clima e a segunda aos mercados, as incertezas, porque nós trabalhamos com commodities. E aí eu fico perguntando, onde está o ministro da Agricultura? Por que ele não apresenta propostas, projetos, um planejamento para tentar desenvolver uma política de proteção a esse produtor rural? Em contrapartida, ele se esconde dentro de um gabinete, atrás de uma mesa, e não apresenta nada de bom, nem esboça nenhum tipo de preocupação com esse produtor rural. E aí nós fizemos uma análise sobre o clima, que vem causando prejuízos milionários, principalmente para a agricultura, devido aos fatores do El Niño. Chuva demais, seca demais, e isso afeta diretamente a produtividade e, consequentemente, o resultado financeiro do produtor rural, que não vai conseguir atingir a proposta inicial e, consequentemente, não vai conseguir pagar ou honrar com seus compromissos financeiros. Aí os bancos liberam uma nova linha de crédito que vem financiamento sobre financiamento, juro sobre juro, e aí é mais problema, é mais prejuízo. Quando nós falamos dos mercados, nós estamos falando de commodity. E aí isso faz com que o Brasil ainda seja analisado e definido como um país colônia. Nós estamos trabalhando como lá em 1500 ainda. Nós não evoluímos, nós não nos desenvolvemos. O custo de produção continua altíssimo, mas a partir da sua representatividade no preço, do outro lado, o mercado define quanto e como ele vai pagar. Então, nós ainda trabalhando com os mercados a partir de commodities é prejudicial. O mercado é regulador de preço e nós temos as questões de oferta e procura. Lembrando que o mundo já se atentou para a questão ligada à produção de alimentos e muitos países, mesmo que em volumes menores, já estão produzindo grãos por esse mundo afora. Então nós temos um custo alto de produção, nós podemos ter com relação ao mercado uma queda na valorização do dólar na hora da venda e isso impacta diretamente nos preços. Somados aos custos altos de produção, nós temos uma queda na margem de lucro que também prejudica o produtor. E isso é prejuízo, é problema. Mas os bancos, em contrapartida, não estão preocupados com essa situação que foge da alçada de resolução dos pecuaristas, dos produtores rurais, e acaba se apropriando da terra que foi dada como garantia. Nessas duas situações ligadas a clima e a mercado, nós deveríamos ter uma política de proteção aos produtores rurais, garantindo a eles os direitos de permanecer na terra, planejar uma próxima produção para tentar honrar com seus compromissos e não ter que abandonar o campo, que é onde ele sabe trabalhar, ele pode se desenvolver, indo para a área urbana sem uma perspectiva de trabalho, principalmente sem uma perspectiva de poder voltar, se organizar, honrar com seus compromissos e seguir na produção de alimentos, que é muito importante para o país.